em vir à casa do Senhor. Aleluias! Nessa mesma oportunidade também quero estar cumprimentando nossos irmãos em casa com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como já foi mencionado, hoje é culto de ensino, estamos aí já na nossa 7ª lição, e hoje o título da lição é a celebração da primeira Páscoa, parte inicial. Quantos aqui já ouviram falar sobre a Páscoa? Glórias a Deus, né? Algo pertinente do povo, tanto a gente conhecendo os princípios que a palavra do Senhor traz sobre isso, tanto o mundo aí fora, né? Existe uma deturpação aí da Páscoa, né? um ensino aí deturpado através da comercialização, da industrialização, e estamos aí para combater isso, né, a todo custo. Amém? Glórias a Deus. Hoje, como mencionei, a lição número 7, a celebração da primeira Páscoa, a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12, do 1 ao 11, já foi lido pelo nosso diácono, Ivan, aleluias. O nosso texto áureo também já foi mencionado, ele se encontra na carta de 1 Coríntios, capítulo 5, o verso 7, somente a parte B, né, que nos diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Né, isso aqui é um pequeno resumo, um pequeno spoiler da Páscoa, né, eles nos informam que quem foi verdadeiramente a ênfase maior, né? Obviamente nós estaremos trazendo a perspectiva do Antigo Testamento, mas nós sabemos que isso é uma sombra do que haveria de vir, que é Cristo Jesus. E a nossa verdadeira Páscoa mesmo é o Senhor Jesus Cristo, né? Ele foi sacrificado por mim e por você, e nós temos um grande benefício, iremos aprender acerca disso no decorrer da lição. Amém? A nossa verdade prática nos diz o seguinte, já foi lida, mas só para recapitular, nos diz: Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Por meio do seu sacrifício expiatório, fomos libertos da escravidão do pecado e da ira de Deus. Então, isso aqui é uma continuação da afirmação lá que existe no nosso texto áureo, né? Dando a questão, além de Cristo ser a Páscoa, né, como a sua totalidade, em todos os seus significados, em toda a sua simbologia, ele é nosso Cordeiro Pascal. E a gente, ao longo, né, da leitura da palavra do Senhor, a gente entende o que significa isso. E isso é poderoso, porque através do sacrifício daquele que não tem mancha, não tem mácula, não tem defeito, era o único, né, que era digno de poder proporcionar esse sacrifício que nos dá a vida eterna, né, quando cremos e acreditamos e exercemos a nossa fé na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Introdução. A introdução da nossa revista nos diz o seguinte: a Páscoa foi instituída pelo Senhor para que os israelitas celebrassem a noite em que Deus poupou da morte todos os primogênitos hebreus. É uma festa repleta de significados, tanto para os judeus quanto para os cristãos. Vou ler novamente. A Páscoa foi instituída pelo... Aleluias. Para que os israelitas celebrassem a noite em que Deus poupou da morte todos os primogênitos hebreus. É uma festa repleta de significados, tanto para os judeus quanto para os cristãos. Então, a nossa introdução ela é bem categórica, ela nos traz aí, falando sobre a Páscoa, que é uma celebração criada, estipulada, ordenada, né, pelo Criador dos céus e da terra. Então, ele também criou a Páscoa, né? Ele introduziu essa primeira celebração. E sabemos que também existe uma Páscoa atualizada. Existe uma Páscoa aí de chocolates, né? Uma Páscoa de coelhinho da Páscoa. Existe uma Páscoa comercial. E, obviamente, se fez necessário porque a Páscoa que o nosso Senhor definiu aqui, uma Páscoa de sacrifício, né? Ela não é comercial. Né? É difícil de vender uma pessoa que se entrega pelo outro. Isso não é fácil de se vender, né? Um sacrifício. Então, eles teve que colocar algo doce, algo que cativa, né, o comércio. Aleluias. Mas nós devemos ir contra isso, né? Colocar os princípios que a palavra do Senhor nos traz, né, para a nossa edificação como pessoa, como comunidade, como igreja do Senhor. Aleluias! A festa da Páscoa, né, tem como objetivo, como a lição nos menciona, lembrar, né, no tocante ao Antigo Testamento, lembrar os israelitas de que Deus cuidou, né, de que Deus protegeu os hebreus da terrível, né, principalmente a terrível 10ª praga que existiu, né? Na aula do último sábado, aula completa, devido à necessidade que houve, falou sobre as pragas divinas de Deus e também da questão, né, persuadiva do faraó.
E a gente entende, né, olhando que o Senhor exerceu ali grande misericórdia, ao ponto de exercer 10 pragas, dando a possibilidade para Faraó, né, se arrepender, né, e obedecer ao nosso Senhor. Mas então chegou essa 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. E ela foi algo terrível, algo doloroso, né, porque imagine uma nação toda, né, ser acarretada de algo desse porte, né, de cada família ali, cada lar ali perder o seu primogênito. Foi algo que trouxe bastante comoção ali para aquelas pessoas, né? Eles entenderam isso. E essa 10ª praga, ela aconteceu justamente nessa Páscoa, nessa celebração dessa Páscoa. Nós entenderemos acerca disso melhor mais à frente. Então, essa 10ª praga, e automaticamente a Páscoa sendo celebrada, tendo em vista que ela era o livramento, né, desse juízo que o Senhor estaria trazendo sobre aquela nação, né, acarretou então na libertação, né, da escravidão, do cativeiro que Israel, que o povo hebreu passava naquela altura, né. A introdução também nos informa que a Páscoa tem os seus significados. Na parte final é uma festa repleta de significados, tanto para os judeus quanto para os cristãos. E iremos entender mais acerca disso, né, mais à frente. Porém, né, dando já ênfase ao tópico seguinte, existe uma visão, existe a perspectiva de cada pessoa. Porque ali a gente sabe que no Egito existia 2 povos ali basicamente. Existiam os israelitas, o povo hebreu, e existiam os egípcios. E cada um teve uma consequência dessa celebração dessa primeira Páscoa. E o tópico seguinte nos trará uma perspectiva disso, né, dos benefícios, dos malefícios que cada um obteve. Amém? Você pode pular, por favor, aí? Então, o tópico de número 1, né, tem como título A Páscoa. Ele é composto então de 3 subtópicos que iremos, né, ministrar, iremos entender um pouco mais acerca de cada um. O primeiro é para os egípcios, para Israel e para nós. Para os egípcios, pode pular, por favor. Para os egípcios, né, a lição nos diz o seguinte: para os egípcios, a Páscoa significou o juízo divino final sobre o Egito. O Senhor havia enviado várias pragas e concedido tempo suficiente para que Faraó se rendesse, deixando o povo partir. Deus é misericordioso, longânime e deseja que todos se salvem. Porém, ele é também um juiz justo que se ira contra o pecado. Restava uma última praga. Foi uma noite pavorosa para os egípcios e inesquecível para Israel. Como é mencionado ali no final, né, foi algo de tamanho pavor, devido, né, a toda a circunstância que chegou, né, naquele momento, se fez necessário. Aleluias. Como eu disse na introdução, né, existe uma visão, existe uma perspectiva de cada povo, porque ele existia basicamente, né, em grande proporção 2 povos ali, tanto os israelitas, os hebreus, quanto os egípcios, e cada um teve a sua perspectiva, teve o seu benefício ou malefícios. E para os egípcios foi mais um malefício. Eles foram julgados pelo nosso Deus, né, o juiz justo, aleluia, e então acarretou toda a circunstância que chegou, né? Como a lição menciona ali no início, para os egípcios a Páscoa significou o juízo divino final sobre o Egito. Então a celebração da Páscoa foi o que podemos chamar de ultimato. Aleluia, o Senhor deu várias oportunidades, né, com misericórdia, com graça, mas Faraó, né, a todo custo se manteve ali firme no que ele pensava que era o correto, que ele poderia ser superior à vontade do Senhor. E várias vezes desobedecendo, várias vezes tentando barganhar, tentando, né, contornar a situação favorável a ele, mas o Senhor, ele sabia do que ele queria, ele sabia que existia uma promessa sobre aquele povo, e Faraó estava indo de encontro, castigando, né, colocando subjugação sobre aquele povo, e se fez necessário toda aquela situação. Então ali foi o checkmate, foi a última cartada do Senhor, definitiva. Ele veio como juiz justo sobre aquele povo, porque se fazia necessário. Mas quando nós olhamos para esse ponto da história na visão dos egípcios, né, e é essa a perspectiva que a lição nos quer trazer, temos que entender desde o início aí, né, porque Deus não simplesmente trouxe juízo a Faraó e sua nação por uma implicância, né? O nosso Senhor, né, ele não é implicante, ele não olha para cá, não estou gostando daquilo, eu vou fazer aquilo. Não, ele é um justo juiz, é o que a lição nos fala, é o que a palavra do Senhor nos fala. E aquele povo, ele tinha uma promessa desde que acompanhava desde a época, né, de Abraão. E ali acarretou que aquele povo chegou no Egito e eles estavam ali sendo subjugados por Faraó de forma desonesta, de forma humilhante, de forma, né, que provocava todas as situações ruins. E o Senhor então se lembrou quando aquele povo clamou a Ele. E Ele então veio como libertador, levantando o homem, e trouxe então salvação, trouxe libertação para aquele povo. Aleluias. E isso se fez muito necessário.
como a lição também nos menciona, né, restava então essa última praga. O Senhor, com misericórdia ali, diversas vezes, antes dele exercer a praga, ele sempre mandava, né, Moisés, juntamente com Arão, ir lá e ter com o faraó e falava: olha, desejo que o povo vá me adorar no deserto. Então, liberte o povo, deixe o povo ir. E Faraó ia contra isso diversas vezes. E cada vez mais o Senhor ia pesando a sua mão por isso. Até o ponto de chegar essa praga, essa última praga, esse último sinal, essa última maravilha, né, que foi exercida ali pelo nosso Senhor. Então, para os egípcios, né, foi uma noite de total juízo ali, final. Para os egípcios foi uma noite de castigo aquele momento. Foi uma noite de consequências. Aleluias, através, né, das escolhas que Faraó fez, através daquilo que Faraó pensava que estava sendo bom, achando ele teve péssimas consequências com aquilo. Então foi uma noite de total dor, de choro, de cobrança, né, e possivelmente, né, de arrependimento. Era o momento de se arrepender aquele. Depois de ver toda a situação, ver toda aquela dor que as pessoas, que o seu povo estava sofrendo, era de se arrepender. E momentaneamente ele se arrependeu. Obviamente a gente sabe que depois ele foi perseguir aquele povo, mas na hora que ele viu toda aquela situação, era o momento de se arrepender totalmente. Aleluias. E então, porém isso, né, é fruto exclusivo, a gente entende, olhando para a perspectiva ali de Faraó, ele sendo o líder, né, supremo daquela nação, ali é tudo uma consequência das suas más escolhas. Então, as más escolhas que ele teve a oportunidade de obedecer ao Senhor, ele fez más escolhas a todo momento. A gente lembra, né, do primeiro, então, Faraó, da época que José entrou, ele fez boas escolhas, olhou José, então José, vendo, né, que José era inteligente, que José tinha o Senhor sobre a vida dele, promoveu ele a governador. E a gente sabe que naquela época o Egito começou então a se tornar a maior potência mundial. E foi próspera, e foi, né, verdadeiramente algo edificante ali. E aí acarretou anos, passou, então veio esse faraó, então, não sabendo nada sobre aquele povo, que aquele povo tinha uma promessa da parte do nosso Senhor. E aí ele então faz más escolhas. E consequentemente ele terá péssimas consequências. Aleluia. Então, com isso, nós aprendemos que nossas escolhas ela têm um poder, né, de definir aquilo que acarretará no nosso futuro. Através das nossas escolhas, a gente entende, né, a gente sabe o que vai receber. E nós sabemos também que Deus, ele aceita o pior pecador. E ali Faraó estava sendo um péssimo pecador. Né? Nós todos sabemos que não existe uma balança exatamente, mas existem as consequências. E automaticamente, devido às escolhas dele, ele iria ter péssimas consequências, e isso chegou para ele. Então, que hoje é dia de nós olharmos para a perspectiva ali que a lição nos traz e saber fazer as escolhas, né, corretas, porque isso chegará, né, por mais que você aceite a Jesus, por mais que você mude de vida, por mais que você ganhe a salvação, mas as suas escolhas que você fez no passado, isso pode te acompanhar, infelizmente. Então, que nós, a partir desse momento, ouvindo a palavra do Senhor, que nós possamos saber fazer as verdadeiras escolhas. E graças a Deus, né, nós temos aí a nossa bússola, tem nosso guia, tem aquilo que nos conduz, que é a palavra do Senhor, que nos faz verdadeiramente entender quais são as escolhas corretas para termos uma vida, né, e obter boas consequências. Aleluias, graças a Deus. Então, e o Senhor, neste momento, né, ele, a todo momento, para aqueles que principalmente vêm à casa do Senhor, ele tem levantado homens, né, mulheres, pessoas, ministérios, que têm aí exortado o povo a fazer as boas escolhas, né, guiando eles, instruindo eles a verdadeiramente fazer boas escolhas. E que nós possamos ter essa sensibilidade total de entender, né, aquelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Porque talvez tenha pessoas que estão chegando na sua 10ª praga aí, na sua 10ª maravilha que o Senhor tem enviado. Aleluias? Glórias a Deus. Agora vamos então para o segundo subtópico, para Israel. A lição nos diz o seguinte: era a saída, a passagem para a liberdade, para uma vida vitoriosa e abundante. Foi para isso que Cristo veio ao mundo. Enquanto havia choro nas casas egípcias, nas casas dos judeus havia alegria e esperança. O Egito, a escravidão e Faraó ficariam para trás. Os israelitas teriam sua própria terra e não seriam escravos de ninguém. Glória a Deus. Ao contrário, né, da perspectiva, da visão dos egípcios, que foi um juízo, que foi consequências, que foi cobrança, que foi dor, que foi perca. Ao contrário, para o Israel, né, trouxe boas memórias. Aleluia. A lição nos diz ali, era então a saída, a passagem para uma liberdade, para uma vida vitoriosa e abundante. Era o contrário do que eles passavam, né? Isso que a lição nos traz. Eles não estavam em uma saída, eles estavam totalmente presos. Eles não estavam de passagem, eles estavam ali fixados ali, devido à mão, né, de terror de Faraó sobre a vida daquele povo. Então eles não tinham nenhuma liberdade, eles não tinham uma vida vitoriosa, era uma vida de total derrota ali, infelizmente. Eles não tinham uma vida também abundante, era uma vida ali totalmente escassa,
né, de necessidade, não tinha abundância. A abundância ali era de trabalho, a abundância ali era de total tormento da parte de Faraó. Então também nós sabemos que Israel, ele estava a sofrer, né, o povo hebreu estava a sofrer debaixo da escravidão do jugo de Faraó. Também sabemos que Israel tinha uma promessa de Deus de uma terra que não era o Egito. Então isso é algo interessante de se pensar, porque aquele povo, existia uma promessa de uma terra que manava leite e mel. Eles estavam nessa situação devastadora ali, né, tendo que trabalhar, tendo que enriquecer um ímpio, né, eles tinham uma terra que esperava por eles, uma terra próspera. E aí, por causa do homem, por causa da ganância, por causa do orgulho, por causa da desobediência, por causa da prepotência de homens, eles estavam naquela situação. E isso é interessante, porque muitos de nós temos promessas do Senhor, e talvez estejamos nessa situação de opressão total em nossas vidas. Então, para Israel, a Páscoa simboliza a sua libertação, como a lição menciona. Para Israel, simboliza uma vida vitoriosa e abundante. E talvez nós, aqui, ou você de casa também, não consiga entender isso plenamente, né? Esse livramento, essa libertação, porque talvez nós nunca passamos exatamente por essa situação. Eu acredito que ninguém aqui é escravo ou já foi escravo nenhum dia, né? Talvez, eu imagino, né, é bom da gente imaginar que às vezes a gente passa, sei lá, 2 ou 3 horitas ali a mais no trabalho, a gente já sai reclamando muitas das vezes. Meu Deus, já trabalhei 2 horas, e a gente vai receber por aquilo. Agora imagine esse povo, né? Eles estavam entregues naquela situação ali que não iria receber nada, e trabalhavam horas e horas, e trabalho pesado, braçal, aleluia, e não tinha nem com quem reclamar exatamente ali, porque podia socorrer eles, somente o nosso Senhor Deus, aleluia. Então pode ser que existem pessoas que estão deixando de viver promessas de Deus nos nossos tempos por causa, né, da opressão de homens maus. Existem pessoas, talvez não seja uma opressão física como aquele povo, mas seja uma opressão emocional, seja uma opressão espiritual, seja uma opressão de vários financeiras, de vários aspectos. Aleluias, mas saiba que o justo juiz, né, se ele tem uma promessa, ele também vai cumprir essa promessa que tem na tua vida. Mas vocês têm que estar disponível a ele, vocês têm que fazer como esse povo. Esse povo chegou ao momento que eles lembraram da promessa do Senhor que tinha sobre a vida deles, então eles clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou libertação para aquele povo. Aleluias, então que nós possamos estar atentos a esse tipo de situação. O Senhor tem promessa, o Senhor irá cumprir na tua vida, e você então será liberto e gozará de uma vida vitoriosa e abundante, assim como esse povo. Amém? Porque Ele é o mesmo Deus daquele povo, é o mesmo Deus também dos dias de hoje. Amém? Glórias a Deus. A Páscoa, tópico de número 3 para nós, né? Então a lição nos diz o seguinte, eu convido a igreja a estar lendo no 1, 2, 3. Graças a Deus, né? Isso aí foi o nosso momento ofertório, né? João 3,16. Aleluia. Então, existe agora a questão do para nós, né? E esse nós, obviamente, é nós os crentes, né? Porque como eu dei uma pincelada aqui no início, o mundo, né? Ele não sabe exatamente o significado da Páscoa, na sua grande maioria. Muitos nem desconhecem isso, só conhecem o chocolate, conhecem o coelho da Páscoa, conhecem tudo isso que o mundo tem proporcionado. E isso é um desejo do Senhor que nós proclamemos isso, a verdadeira Páscoa, a verdadeira celebração do Senhor é isso. E é totalmente ao contrário disso, né? De vez de ter chocolate, é ervas amargas, de vez de ter coelhinho, é o cordeiro que sacrificou para que nós tivéssemos salvação, né? Porém, por mais que não sejamos, né, egípcios ou israelitas, e é o que a lição nos traz, nós não estávamos lá, né? Mas nós tivemos o benefício dessa Páscoa. Aleluias. Mas isso só existe quando nós entendemos que Cristo foi, né, o sacrifício da nossa libertação. Nós só entendemos isso, que Cristo foi o nosso cordeiro pascal, como foi mencionado tanto na nossa verdade prática, tanto quanto no nosso textuário, né, afirmando então a terminologia dessa sombra do Antigo Testamento termina em Cristo Jesus. Então que Cristo foi o cordeiro pascal, que Cristo foi o nosso pão, fez parte também dessa celebração, que Cristo sofreu por mim e por você, que Cristo nos proporcionou uma libertação do pecado e automaticamente da morte eterna. Aleluia, nos dando então a possibilidade da santificação. E essa santificação é o quê? Para ver o Senhor, para estar diante dele na vida eterna que ele tem preparado para mim e para você. Isso só a partir disso. Obviamente, isso será mais de fácil entendimento no tópico de número 3, onde estará então a menção
né, de Cristo Jesus sendo representado na Páscoa do Antigo Testamento, né? Mas algo interessante de entender isso, dessa Páscoa para nós, né, e nós temos esse benefício no dia de hoje, é que esse benefício ele não custou nada para mim e não custou nada para você. Alguém aqui já pagou pela salvação? Acredito que não. E se você pagou, eu sinto muito informar, você perdeu o seu dinheiro. Aleluia, porque não se faz necessário isso. A única necessidade é você crer e declarar que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por mim, por você e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Mas isso não custou nada para mim nem para você, mas isso custou tudo para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entregou tudo por mim e por você. Ele foi aquele cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, né? E lá na cruz do Calvário entregou até a última gota do seu sangue, né, do seu fôlego, da sua vida, tudo que ele tinha, ele entregou para que nós tivéssemos a salvação dele. Aleluia. Então isso é para nós, isso é a Páscoa que representa, entendendo que o Cordeiro que tira o pecado do mundo morreu por mim e por você. Graças a Deus, né? Recentemente agora tivemos também a nossa Santa Ceia, né, no último domingo, e a representação, né, mais importante que nós temos aqui mensalmente, mas é algo que nem deveria ser mensal, deveria ser diário, tem que ser diário. O sentimento que habita aqui no domingo pela manhã, o sentimento que tem que habitar todas as segunda-feiras, todas as terça-feiras em nossos corações, entendendo aquele sacrifício dele. Verdadeiramente isso trará uma comunhão melhor individualmente nossa para com o nosso Senhor. Amém? Tópico de número 2 fala sobre os elementos da Páscoa, né? Iremos abordar então 3 subtópicos. O primeiro é o pão, o segundo as ervas amargas e o terceiro é o cordeiro. Os elementos da Páscoa. O primeiro, o pão. A igreja vai me auxiliar no 1, 2, 3. Graças a Deus, aleluia. Então agora falamos sobre os elementos da Páscoa, né? Basicamente é sobre o cardápio que existia naquela primeira celebração que o Senhor então estipulou para aquele povo ali naquela saída, né? Então o pão, como a lição menciona, era um dos elementos da primeira Páscoa, né? E das seguintes que o povo acabou fazendo ali como memória, né? Com ordenanças, né? Interessante que a gente lendo, né? Foi lida aqui outrora na nossa leitura bíblica em classe, com ordenanças explícitas, né, dada por Deus ao que fazer e principalmente, né, do que usar, né, ou do que não usar naquela lá, no pão exatamente, né. Em Êxodo, quem quiser acompanhar comigo, Êxodo capítulo 12, o verso 8, nos diz o seguinte acerca do pão: naquela mesma noite, Êxodo capítulo 12, o verso 8, naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e o pão sem fermento. Então ele nos traz uma perspectiva do que ele queria o pão, né? Mas o pão teria que ser sem fermento. Mais à frente ele nos dá outra ênfase maior, né? Em Êxodo capítulo 12, o verso 15, ele nos diz: durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Então aqui ele aumenta ainda mais o patamar. Agora ele dá uma ênfase maior: quem comer algo, pão com fermento, será eliminado, será morto. Ele não queria aquilo que acontecesse. Então, como a lição menciona, deveria ser assado sem fermento, pois não havia tempo para que não pudesse crescer. Então, a gente lendo a história, a gente entende dessa necessidade do povo sair logo, né? Pois Faraó poderia se arrepender ali momentaneamente e teria que, né, impedir novamente aquela situação. Mas então sabe que existia essa necessidade de eles saírem logo. Então, eu não sou, né, adepto muito à cozinha, mas o pouco que a gente entende, o fermento, ele tem uma das prioridades dele é fazer isso, é proporcionar o pão inchar, o bolo inchar, ele crescer mais. Mas para isso se faz necessário um tempo de espera. E aí verdadeiramente não era esse o momento de esperar por isso. É uma das perspectivas que a lição nos traz. Mas não se trata somente, né, da questão do tempo, né? Isso sim também se tende do que não usar. É isso que a palavra do Senhor vem nos trazer. E era o fermento. O Senhor diversas vezes traz a perspectiva: não usem o fermento, é pão sem fermento, né? E nós vemos que existe então uma importância, existe uma ênfase no tocante a isso, né? Em Êxodo capítulo 12, verso 20, alguns versos a seguinte, o Senhor, Moisés fala, né? Não comam nada fermentado, onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Isso aqui já é pós-libertação, ele estava dando essa ordenança para aquele povo não comer pão fermentado durante aquele tempo. Então não era mais uma questão somente de tempo,
existia algo didático acerca do não colocar fermento. Aleluias. E como a lição menciona, na parte ali amarela, a falta de fermento também representa a purificação, a libertação do fermento do mundo. Essa era uma forma didática que o Senhor estava querendo introduzir naquele povo, né? Então existia algo didático acerca de não colocar o fermento no pão. Certa feita, Jesus, sendo o pão vivo, e ele teria categoria então para falar, porque ele mesmo disse: eu sou o pão vivo, né? Quem comer de mim não terá fome. Então ele teria categoria para falar acerca desse algo didático que o Senhor outrora falou anos atrás, né? Então ele alertou os seus discípulos. Lá em Mateus capítulo 16, o verso 6, está escrito: disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí a continuação da história, os discípulos não entendem a princípio, eles começam, né, a se questionar um ao outro, porque anteriormente o Senhor tinha feito alguns milagres, né, acerca da multiplicação dos pães e dos peixes, e entre eles, né, cogitam a possibilidade de Jesus estar falando isso porque eles tinham esquecido os pães. Eles falam: será que é porque nós esquecemos os pães? E aí Jesus, na sua onisciência, né, fala para eles novamente essa mesma frase. E aí, então eles têm a revelação da parte do Senhor. Em Mateus 16, 12, então está escrito: então entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Então fermento, né, basicamente significa ensino, significa aquilo que influencia a nossa vida. Significa aquilo que tem nos agregado no nosso conhecimento, naquilo que tem provocado mudanças, né, no que nós pensamos, no que nós agimos, no que nós fazemos. Aleluia. E aí a pergunta que fica: o que tem influenciado você nos dias de hoje? Né, o que tem enchido você hoje em dia? Aleluia. Onde é que você tem buscado, né, se encher? Será que é na palavra de Deus? Será que é nas coisas do nosso Senhor? Aleluia. Então, Jesus, sendo o pão, né, ele é suficiente. Ele nos alimenta com os nutrientes suficientes. E nós encontramos então isso aonde? Na palavra do Senhor. Aleluia. Através do Espírito Santo ele irá nos direcionar, ele irá nos alimentar, ele irá verdadeiramente nos preencher com aquilo que se faz necessário. Mas para isso temos que buscar a presença dele, temos que ler a palavra dele, temos que nos relacionar com ele. Aleluia. Glórias a Deus. Subtópico número 2 fala sobre as ervas amargas. A lição nos fala o seguinte: simbolizavam toda a amargura e a aflição enfrentadas no cativeiro. Foram 430 anos de opressão, dor, angústia, quando os hebreus eram cativos do Egito. As ervas amargas, agora é o subtópico número 2, né? E na saída dos israelitas, Deus não tinha somente coisas positivas, né? Coisas atraentes. E já que nós estamos falando no tocante ao cardápio daquela primeira refeição, não existia algo somente atrativo ao nosso paladar. Ele também colocou as ervas amargas, né? Deus ordenou isso. E é interessante porque depois ordenou que ele falou que um dos motivos dessa celebração era para ela continuar posteriormente para as outras gerações. E é interessante que, imagino eu, anos depois, aquelas pessoas que não participaram daquele cativeiro, daquela libertação, eles vendo o pão, eles entendiam a forma didática, eles viam o cordeiro, entendiam, mas talvez viam as ervas amargas e se questionavam por causa disso. Mas a lição nos traz esse entendimento, né? Em Êxodo 12, capítulo 8, nós já lemos, né? É a menção do Senhor falando que também tinha que introduzir essas ervas amargas. E como a lição mesmo, ela diz, simbolizavam toda a amargura e a aflição enfrentada no cativeiro. Então, o sentido didático, o sentido que o Senhor queria proporcionar para aquele povo trazer, era que, para eles lembrarem mesmo, para eles terem memória de tudo aquilo que eles passaram. Foram 430 anos de opressão da parte de Faraó. Então, o Senhor não queria que aquilo também passasse em vão, ainda mais que nós temos memória curta. E talvez chegaria outras gerações e eles não entenderiam o poder que Deus exerceu, né? Porque eles falam: Senhor me libertou, mas libertou de quê? Libertou de uma tamanha aflição, e por isso que as ervas amargas representam isso. Mas, né, no tocante de ervas amargas, quando você vai para o original, né, no Antigo Testamento, no hebraico, você vai ver o original, ervas amargas significa ervas amargas mesmo, mas tem as suas raízes, a única raiz que tem lá, eu não acredito que não vou pronunciar certo, mas lá está escrito mará, né, que significa ser forte, fortalecer. Então, com isso, Deus estava dizendo que aquele povo foi muito forte, teria que ser mais forte ainda, pois 430 anos subjugados proporcionou essa fortaleza sobre eles, né? Proporcionou que eles se mantivessem fortes ali. Verdadeiramente, a gente entende que 430 anos sendo subjugado através de castigo, através de tudo que o Faraó proporcionou, poucas nações, ou melhor, nenhuma nação resistiria àquela opressão.
Eles só resistiram porque o Senhor Deus estava com aquele povo cuidando deles, mesmo sem eles merecerem, mesmo sem eles buscarem o Senhor antes. Todos os momentos o Senhor sabia da promessa que tinha ele, o Senhor cuidava dele e fortalecia aquele povo. Aleluia. Então, ervas amargas era para lembrar da situação que eles estavam, sim. Esse é um dos motivos de colocar esse ingrediente naquela situação. Mas também era para lembrar que eles foram fortes durante toda aquela amargura e que o que viria pela frente, o deserto, a conquista da terra, aquilo não poderia ser o suficiente para parar eles, porque eles iriam lembrar de tudo que passou. Eles eram um povo forte, tinham um Deus forte que fortalecia eles a todo momento. Eles eram capazes então de conseguir tudo, crendo e estando firmes no nosso Senhor, né, Deus Todo-Poderoso. Amém? Tópico de número 3, os elementos da Páscoa, agora sobre o cordeiro, né? A lição nos fala o seguinte: um cordeiro sem defeito deveria ser morto e o sangue derramado nos umbrais das portas das casas. O sangue era uma proteção e um símbolo da obediência. A desobediência seria paga com morte. O cordeiro da Páscoa judaica era uma representação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus, né? Então, chegamos, né, no que eu poderia dizer que é o mais importante símbolo de toda a Páscoa. Aleluia. Quando nós olhamos para toda a simbologia, nós olhamos para o cordeiro, a gente vê uma ênfase maior nele, a gente vê algo a mais na questão do cordeiro, né? E obviamente, como eu já mencionei aqui, todos têm a sua importância, todos têm o seu significado, todos têm a contribuição, tem a forma didática que o Senhor queria trabalhar, mas o cordeiro é algo sublime, algo que verdadeiramente chama a nossa atenção, né? Pelo motivo de graça e misericórdia que ele exerce, quando nós entendemos isso, né? Olhando para a perspectiva da primeira Páscoa, principalmente, né, o cordeiro foi uma peça fundamental, porque foi pelo sangue dele nos umbrais que cada família foi protegida. A gente entende, né, que o Senhor estipulou lá os pães, estipulou as ervas amargas e o cordeiro, mas quando foi verdadeiramente para o anjo, né, que iria passar sobre aquele lugar, ele não mandou passar a farinha, ele não mandou pendurar uma erva, ele pegou o sangue do cordeiro e passou nos umbrais da porta. E através daquela representação daquele sangue, né, o anjo passava sobre aquela família e aquela família era protegida, né, era guardada pelo sangue daquele cordeiro. Então existe algo poderoso nisso, né, e principalmente, e aí eu olho para a perspectiva dos pães, das ervas, né, era possível, aparentemente, a Páscoa ter sem esses símbolos. Mas quando a gente olha para o cordeiro, não teria como, porque foi somente o sangue dele que foi o sinal para que o anjo não passasse sobre aquela casa. Aleluia. Então entendemos que realmente o cordeiro ele tem um significado importante. Então, por causa do cordeiro, o povo foi protegido, pois seu sangue indicava que aquilo que o povo merecia já foi pago com sangue, né, com sacrifício de sangue. E isso nós trazemos ali no final, diz: o cordeiro da Páscoa judaica era uma representação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Isso a gente traz para essa perspectiva, e isso fica então mais valioso ainda, porque entendendo que esse comparativo, isso se torna mais importante, porque o Senhor, por mais que ele menciona que ele é o pão, né, que desceu do céu, ele fala sobre isso, mas foi através do seu sacrifício, sendo cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem defeito, né, ele então representou isso de forma sublime, e trouxe a libertação para mim e para você, ou coisa que nenhuma pessoa, nem Gabriel, nem o pastor Abraão, nem o melhor pastor deste mundo conseguiria, porque nós todos somos pecadores e perecemos e carecemos da glória de Deus. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, escrito lá em Filipenses capítulo 2, ele fala sobre isso, né? Que ele não deixou a glória dele, veio ser servo, né? Assim como um homem, tomou a forma de homem e morreu a morte de cruz, a morte terrível, a morte dolorosa, para que eu e você tivéssemos essa possibilidade, né? Então nós merecíamos a morte, nós merecíamos a condenação, assim como aquele povo também estava em um momento, né, em uma situação ali idólatra. Eles já estavam vários anos ali acarretados naquele ambiente, eles também eram merecedores disso, mas eles tinham uma promessa da parte do Senhor. Então o Cordeiro foi sacrificado em nosso lugar hoje, temos a oportunidade de sermos salvos, libertos, e não mais somos escravos, né, do pecado, daquilo que verdadeiramente nos distancia das coisas de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Bem, a aula então é finalizada, tendo agora em vista que temos a próxima aula no próximo sábado, lição de número 8, a celebração da primeira Páscoa, parte final. Quero agradecer desde já a vida de cada irmão, a você de casa que esteve conosco, agradecer a vida da nossa liderança, desde o nosso pastor e a cada um que se encontra aqui neste momento, né? Quero passar a palavra para quem de direito, para nosso pastor João Paulo Moreira, que está dando continuidade a esse trabalho.